As configurações da Mercedes não surtiram em nada de efeito para o circuito de Albert Park. Na verdade, tanto Hamilton quanto Russell têm sofrido demais com relação a isso tudo e aparentemente talvez nem mesmo garantam lugares no Q3 desse fim de semana. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Lewis Hamilton e George Russell têm sofrido muito lá no circuito da Austrália. Na verdade, eles trouxeram sim algumas pequenas modificações em seu carro, tanto na asa dianteira quanto na asa traseira, mas me parece que nada disso surtiu um grande efeito para o W13. Eles têm sim tido diversos problemas e não conseguiram nem mesmo andar em posições acima da 5ª colocação até agora nos treinos livres. Os dois têm reclamado muito e têm inclusive falado em entrevista o quanto o W13 tem sido ruim e falado exatamente quais são os pontos fracos do seu carro. É claro que eu vou trazer tudo isso aqui nesse vídeo, as entrevistas de George Russell e de Lewis Hamilton, inclusive com fontes confiáveis que estão aqui embaixo na descrição. Mas antes eu queria te lembrar de deixar o seu joinha, o seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer um vídeo cada vez melhores para você. Além disso, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho se você ainda não for inscrito para não perder vídeo novo. Lewis Hamilton falou com todas as letras que nenhum tipo de configuração que eles fizeram no W13 surtiu o efeito desejado até agora nesse fim de semana. A grande questão é que eles decidiram focar nesse momento em ajustes do carro e não em atualizações do W13. Mas ainda assim, nenhum ajuste foi bom o suficiente para colocar Lewis Hamilton na disputa, nem mesmo pelo 5º lugar ali no grid da Fórmula 1. Nada que mudamos no carro faz diferença no momento. Então, isso é difícil. Você fica muito mais otimista e faz mudanças. Então, parece que não quer melhorar. E olha, galera, é muito complicado essa questão de um carro parecer não ter nenhum tipo de melhora significativa, mesmo com alterações ali no bólido. Muitas vezes isso acontece no meio automobilístico e a grande questão é que geralmente isso é gerado por algum problema severo no carro. Isso não significa necessariamente uma quebra de chassi ou algo nesse sentido, mas um problema severo, que talvez esteja ligado a alguma parte básica do carro da Mercedes. Isso é sim uma coisa extremamente preocupante e talvez esteja ligado diretamente ao porpoising, que aparentemente tem sido mais complicado de se lidar em todo esse ano de 2022. Inclusive, o próprio George Russell disse que as quicadinhas ali nas retas têm sido as piores até agora nesse ano. É claro que Charles Leclerc também reclamou disso tudo. Os dois pilotos basicamente falaram sobre essa situação, mas aparentemente a Mercedes continua a ser a equipe que mais sofre com esse efeito aerodinâmico no grid da Fórmula 1. Olha o que o George Russell disse sobre esse tipo de problema. É provavelmente o mais severo que já experimentei, mas acho que é algo com o qual temos que lidar por enquanto, pois acreditamos que é o caminho mais rápido na pista, mas talvez não seja. Precisamos continuar investigando os dados e entendê-los. Mexemos na configuração e tudo resultou em algo semelhante, então precisamos tentar ficar no topo das coisas e entender o motivo. Russell também disse que a Mercedes decidiu não levar nenhum tipo de atualização para o GP de Melbourne, justamente por conta da sua insegurança com relação ao que o carro poderia ou não melhorar. Na verdade, a grande questão é que a Mercedes quer ter certeza absoluta que a próxima atualização que ela trouxer para o carro vai surtir um efeito duradouro e muito positivo. Enquanto ela não tiver essa certeza, ela prefere economizar em recursos financeiros, justamente pensando na questão do novo teto orçamentário da Fórmula 1. Ou seja, é necessário gastar dinheiro de forma eficiente nesses anos próximos da categoria. Vai levar tempo e acho que temos de ser disciplinados e pacientes. Estamos bastante atrasados e por causa do teto orçamentário não podemos nos dar ao luxo de usar método de tentativa e erro nos finais de semana de corrida. E o pior, Lewis Hamilton já disse que de certa forma já se conformou com a posição da Mercedes no GP da Austrália de Fórmula 1.
Na verdade, segundo o piloto, nada do que eles fizeram conseguiu ter um efeito muito bom no W13. E aparentemente, a posição da Mercedes nesse fim de semana realmente talvez seja até mesmo antes do 10º lugar. Eles nem consigam chegar no Q3 amanhã. Não há muito que possamos fazer, é assim que as coisas são. Então, nós apenas temos que guiar com ele. Essa é a parte frustrante. Você está tentando empurrar, você está tentando alcançar e mesmo quando faz uma volta decente, está a 1, a 2 atrás. Então é difícil. E me parece que a Mercedes tem passado por situações muito complexas, tanto com Hamilton quanto com Russell. Aparentemente, o sentimento dos pilotos com relação ao carro não é um sentimento ruim. Parece que o carro não está tão ruim na pista em si, mas ainda assim não vem tempo. O cronômetro não diz a mesma coisa com que os pilotos têm falado. A impressão que me dá é que apesar do grande conforto que Hamilton e Russell têm sentido nesse fim de semana, ainda assim o carro não é veloz o suficiente, o que gera sim muita insatisfação, frustração para os dois pilotos e que talvez acabe gerando também uma falta da Mercedes no Q3 pela primeira vez em muitos anos de Fórmula 1. E o pior é que a tendência é que a Mercedes sofra um pouco mais na qualificação do que na corrida em si. Ou seja, a tendência é que talvez ela realmente nós não vejamos a Mercedes no Q3, porque ela teve sim algumas alterações no carro, modificações que não são grandes, são pequenas, mas que são modificações. A asa traseira do W13 tem sim algumas mudanças importantes. A parte horizontal da asa está um pouco maior em comprimento, enquanto a parte vertical está um pouco menor. Aparentemente, isso é para diminuir o arrasto aerodinâmico do W13. Me parece que essa é a principal intenção dos engenheiros ali da equipe alemã com relação a isso tudo. Diminuir o arrasto aerodinâmico e, consequentemente, conseguir velocidades melhores nas retas. Entretanto, isso é muito vantajoso para a corrida, já que não existe nenhum tipo de zona de DRS na maior parte do GP em si. Já para a qualificação, isso não é tão interessante. Isso tudo acontece basicamente porque a Mercedes, em locais mais sinuosos, deve ter mais dificuldade no seu carro, já que nesse momento a asa traseira está fechada e o carro vai precisar ter pressão aerodinâmica. E aí vem uma desvantagem quando comparada a equipes que utilizaram pressões aerodinâmicas mais severas, mais fortes, como é o tipo da Ferrari. Agora, em locais menos sinuosos, onde a reta é um pouco maior, mesmo no momento da corrida, onde não se abre o DRS, a Mercedes deve sim ter certa vantagem sobre outros times, já que carrega menos arrasto aerodinâmico. É claro que é importante também a gente lembrar que o motor da Mercedes não está tão legal, não esteve muito bem nem em Jeddah e nem mesmo no Bahrein, o que também pode influenciar diretamente no desempenho das retas. Mas analisando de forma superficial e também de forma imparcial, me parece que a Mercedes deve ter uma vantagem um pouco melhor na corrida e na qualificação deve sofrer um pouco mais do que o esperado. Mas até agora o que nós sabemos é que um carro que não reage a nenhum tipo de ajuste provavelmente é um carro muito ruim para esse fim de semana especificamente. Mas de qualquer forma, o que você acha disso tudo? Você acredita que a Mercedes pode estar guardando o jogo, por exemplo, de alguma forma nesse meio tempo? Você acredita que Russell e Hamilton têm reclamado de barriga cheia ou você acha que realmente é uma situação séria? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito que é sim uma situação muito séria. A gente pôde ver através das filmagens que a Mercedes é o carro que mais tem sofrido com porpoising e aparentemente a solução que eles encontraram para diminuir esse problema é aumentar a altura do carro, o que faz perder muito em arrasto aerodinâmico, que é a principal forma aí que a Mercedes tem procurado melhor velocidade nas retas. E além disso, aumentar a altura do carro também faz com que o W13 se torne muito lento em curvas em si. Perde para os dois lados, em uma pista que aparentemente é mais ondulada, a Mercedes tem perdido ainda mais quando comparada com outras equipes do grid. Ou seja, eu diria que a expectativa para a equipe alemã não é das melhores para esse fim de semana. E diferentemente do último GP, talvez não seja apenas com Lewis Hamilton. É bem provável que George Russell também sofra na qualificação e no GP em si
dependendo de qual solução a Mercedes encontrar para resolver esses problemas de porpoising e de falta de equilíbrio no W13. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também se inscreva no canal ativando o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!